Fala galera, tudo bem? Então, sou eu aqui de volta. Para os que não me conhecem, não viram outro vídeo, me chamo Edgar. Sou farmacêutico, sou especialista em gestão da qualidade, sou especialista em análises clínicas. E nesse vídeo aqui, nós vamos fazer um POP, né, na prática. Vamos criar um POP aqui agora do zero, por isso essa tela do Word é em branco. No último vídeo nós comentamos de como fazer, o que colocar, o que seria obrigatório, o que não é obrigatório, enfim. Nesse aqui nós vamos fazer, né? Nós vamos de fato fazer um POP, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, como vocês estão vendo aqui, nós estamos saindo do zero, é um arquivo Word em branco, tá? Nós vamos fazer juntos, né? E todas aqui as configurações, inclusive nós vamos explorar bastante as configurações que o Word nos dá pronta, tá? No caso para fazer sumário, enfim. O assunto eu vou botar aqui algo bem tranquilo, tá? Vamos fazer um POP de um bolo de laranja. Porque a ideia aqui é só realmente mostrar como configurar o Word, o linguajar, mostrar também a diferença do POP para uma instrução de trabalho, para uma receita, enfim. Então vamos lá. No começo nós vamos dar 2 cliques na parte de cima da folha, vai abrir a opção cabeçalho. Nessa opção cabeçalho aberto, nós vamos lá no inserir, tabela. Aí você vai inserir uma tabela eu coloquei mais ou menos a minha 5x5, tá? Essa primeira coluna eu mesclei, primeira coluna mesclada, aí eu vou lá e vou inserir o meu logo. Lembra que nós falamos que o POP, normalmente nós colocamos o nosso logo. Diminuindo o meu logo, tá ali em tamanho satisfatório. Corrigir aqui o tamanho da minha tabelinha. Nosso POP não precisa ser algo extremamente grande, né? Algo com a linguagem muito difícil. O POP ele precisa estar, se possível, curto e grosso. Lembrando aquele grupo de pagode que tem feito sucesso aí, menos é mais, né? Então vamos lá, ó. Procedimento operacional, o número do POP, tá? A que assunto se refere esse POP? Confecção de bolo de laranja. Quem aprovou esse POP? Quem elaborou? Tudo bem? E a data, tá? Que isso foi feito. Aí o POP foi aprovado pela Luciene. Ela foi aprovada um dia após, né? Teoricamente, ela aprovaria o POP amanhã. Agora eu vou mesclar as células só para não ficar um espaço muito grande, que é um espaço que nós não vamos usar, tá? A versão desse POP, porque esse POP eu fiz mas qual é a versão dele? Então ele é a primeira versão, ainda não teve nenhuma atualização. Agora a paginação, que é item obrigatório do POP, tudo bem? Aí a gente pode botar a página 1D1, 1/1, mas tem que ficar claro, que o nosso POP ele não tem, ou ele tem mais, ou ele só tem uma folha, ou ele tem mais de uma folha, tá? Nós vamos naqueles itens obrigatórios do POP, um deles que é o sumário. Aí no sumário nós vamos fazer dessa forma, pelo Word, tá bom? Você vai lá nessa barra de cima e coloca ele como título, tá? Coloca um tamanho, dessa forma mesmo que nós estamos fazendo do vídeo. Depois vocês vão entender por quê. O sumário é um dos itens que eu vou fazer no final. Vocês vão entender no final, mas acreditem, no final nós vamos fazer e vai ficar bem melhor. O objetivo do POP, ele vai ser sempre padronizar, né, uniformizar qualquer tipo de ação, conforme nós discutimos no vídeo anterior. Quem não viu o vídeo anterior, eu aconselho que veja. Então assim, o objetivo vai ser sempre padronizar a execução de alguma coisa, tá? Aí depois do objetivo nós vamos colocar o nosso campo de aplicação. Qual vai ser o nosso campo de aplicação? O nosso campo de aplicação é o lugar que nós vamos ter a execução desse POP, tá? Aí a gente coloca o nosso campo de aplicação. Campo de aplicação nem todo POP vai ter. Isso daí já foi discutido no outro vídeo, tá? Caso seu POP tenha necessidade de ter, o campo de aplicação ele vai ser o lugar onde esse teu POP ele é executado, tá?
No caso do bolo, ele vai ser feito na cozinha de restaurante ou na cozinha de casa. Aí depois do nosso campo de aplicação, nós temos a responsabilidade. Ou seja, quem é responsável em executar esse POP, tá? Então, nesse caso, vai ser o auxiliar de cozinha e o cozinheiro, tá? Definição são as definições das palavras, né, do meu POP. Definição também não é obrigatório, porém é interessante colocar, porque tem algumas palavras que elas têm duplo significado ou em algumas regiões elas significam outra coisa. Então é muito legal nós termos as definições. Então significa que aquela palavra neste POP ela quer dizer aquele significado. Igual preceito pop, que em caso de música significa um estilo musical. As siglas são itens considerados obrigatórios, só nós pensarmos na essência do nosso POP, que é tirar uma dúvida, né? É estabelecer um procedimento, então nosso POP ele não pode ser confuso. As siglas, assim como as definições, nós vamos fazer no final, tá? Materiais e equipamentos nós vamos fazer no final. Nossa principal, né, função do POP, que é a nossa metodologia barra procedimento, que nada mais é do que o POP propriamente dito, né? Eu entrei aqui nesse site, copiei a receita e transformei essa receita num POP, tudo bem? Então, aí vem a parte considerada mais importante, que eu acho que é o linguajar do POP, ainda mais nessa parte de metodologia e procedimento. Normalmente, olha a diferença da receita, tá? Bata no liquidificador ovos, açúcar, o óleo, a casca da laranja. Já no POP é bater no liquidificador, tá? POP normalmente vão ser verbos no infinitivo, porque os verbos no infinitivo eles indicam ação. Como eu falei antes, para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo e vai assistir o primeiro vídeo, que isso nós falamos bem explicadinho lá. Aqui é realmente só fazer o POP, tá bom? Então, agora tem uma parte que eu acho importante. O nosso POP, na segunda folha, nós não precisamos ter um cabeçalho igual da primeira. Então, quando ele tem mais de duas folhas, nós vamos fazer o procedimento igual aqui no vídeo. Nós vamos em layout, né? Vamos inserir essa próxima página, essa quebra de seção. Depois de inserir essa quebra de seção, nós vamos clicar no cabeçalho, vai estar lá mesmo que a seção anterior. A gente vai desvincular do anterior, não vai ser igual, tá? Aí apaga a tabela todinha e insere uma nova tabela que, né, nessa segunda tabela, né, das segundas folhas, são algumas informações bem básicas, como nós vamos colocar aqui no exemplo, tá bom? Isso é para economizar acima de tudo espaço. Não que não possa ter o mesmo cabeçalho que a primeira folha, tá? Normalmente não se usa, isso não é uma regra, é apenas uma convenção, pode-se dizer assim, em torno da praticidade e da economia de espaço e tudo mais. Normalmente na segunda é só assim, o código do POP, o nome do arquivo eletrônico, entendeu? Aí pode botar ali o cabeçalho, confecção de bolo de laranja, enfim. Normalmente é só essas informações básicas, tá? Arquivo eletrônico nós usamos caso você tenha esses POPs em algum sistema. Esse arquivo eletrônico nada mais é do que a opção de você procurar esse seu POP no sistema. Você vai achar ele dessa forma, tá? POP underline laranja underline 1. Tá? Se você quiser achar esse POP digital, se você tiver com POP impresso, precisar de imprimir mais um, enfim. Tá? E a tabelinha fica assim das demais folhas. E no POP nós também temos um rodapé, que nós não inserimos, tá bom? Então nós vamos inserir o nosso rodapé. O rodapé ele é padrão, também tem algumas informações básicas, que é a elaboração, aprovação, tá? E normalmente o endereço, o nosso endereço, tá? Vai no nosso rodapé, o nome da nossa empresa também. Lembrando que o POP ele é um documento de uso interno. Então normalmente é isso, nós colocamos o rodapé e nas demais folhas, né? Tirando a capa, tirando a primeira folha,
a diferença do nosso cabeçalho. Aí fica assim bem simplesinho e eu particularmente acho que fica mais bonito, tá bom? Aí é só isso, ó. Agora nós observamos a metodologia, vamos focar na metodologia, ó. Bater, passar, acrescentar. Aí como eu falei que era um dos objetivos desse nosso vídeo, tá? Você está percebendo a diferença da receita, né, que é uma instrução de trabalho, pode ser chamada uma receita de uma instrução de trabalho para um POP. O linguajar, ele é totalmente diferente. O linguajar do POP, ele dá uma ordem para quem está lendo aqui. Colocar, untar, acrescentar, misturar, passar, bater, tá? Pode perceber que o linguajar ele é diferente. Esse é o linguajar do POP, ele é um linguajar obrigatório, tá bom, gente? Então, assim, não faça POP, passe, lave, entregue, pegue, pegar, entendeu? Todos os verbos no infinitivo indicando ação. Todos os verbos no infinitivo indicando ação. E a última coisa do nosso bolo, e a melhor coisa do mundo, é comer o bolo, né? Acho que nem precisava colocar no POP isso daí. Porque depois de um bolo feito, ainda mais um bolo feito com um POP, a tendência é aumentar ainda mais a qualidade desse bolo e comer vai virar uma obrigação, tá? Na verdade, um prazer, né? No final de todo o trabalho. Olha, na parte de misturar, tá vendo que eu estou mudando? Ó? Misturar os ingredientes na tigela com o auxílio de uma colher de pau. Por que isso, gente? Vamos voltar lá à máxima. Qual é a obrigação? O que o nosso POP visa fazer? Nosso POP ele vem para padronizar, vem para explicar, ele não vem para confundir, não é igual chacrinha não, tá? Tô aqui para confundir, não, ele vem para explicar. Então se eu boto misturar, você mistura como? Ah, o Edgar vai misturar com a colher de pau, a Luciane vai querer misturar com a mão, você que está assistindo o vídeo vai querer misturar com o pé, com qualquer coisa. Então assim, eu já estou dizendo como mistura, entendeu? Então, depois da minha metodologia, resultado esperado. Tá? Resultado esperado não é obrigatório no POP, mas caso tenha, você vai colocar o que você espera, tá bom? Pode ter também alguns POPs interpretação de resultado. Você vai fazer da mesma forma, vai colocar a sua interpretação de resultados, também não é obrigatório, tá? Referências. Referências é obrigatório, tá? Anexos não é obrigatório. Caso você tenha, você coloca, e o teu anexo ele tem que estar referenciado no texto. Muita gente bota um anexo aí do nada. Então o anexo ele tem que estar referenciado no texto. Lá no texto você vai colocar conforme anexo 1. Tá? Lá, bolo de cor alaranjada, conforme anexo 1. Ou seja, esse teu anexo está linkado no teu texto e eles estão conversando, eles estão namorando. Eu não posso ter simplesmente o anexo sem ele estar sendo citado no texto e nem posso citar no texto sem ter o anexo. Eles têm que estar juntos, eles precisam caminhar juntos, tá bom? As referências, não vou explicar as referências como fazer, mas as referências vai sempre seguir a norma, as normas, né, da ABNT, as normas de referência. Então as referências elas são obrigatórias e sempre vão seguir as normas da ABNT. Não tem muito o que ser falado, tá? É a norma da ABNT, simples e exclusivamente. Você vai pesquisar a norma da ABNT e vai colocar ali e pronto, tá bom? Aí, gente, acabou, né? Já coloquei meus anexos, minhas referências e posso entregar, né? Lógico que não, né, gente? Lembra aquelas coisas que eu falei que eu faria no final? Então, o final é agora. Agora eu vou fazer o meu material e equipamento. E agora eu vou responder a pergunta que talvez vocês me fizeram. Ué, por que fazer o material e equipamento no final? Simples assim. Material e equipamento, conforme nós falamos no vídeo anterior, é tudo aquilo que nós usamos no nosso POP.
Então, já que eu tenho, é tudo aquilo que nós usamos no nosso POP, na verdade, o nosso POP é o nosso procedimento. Então vamos lá, material e equipamento é tudo aquilo que nós usamos no nosso procedimento. Agora que eu tenho meu procedimento descrito, o que eu vou fazer? Eu vou ler o meu procedimento e vou listando tudo aquilo que eu usei. Então vamos lá. Na primeira linha, o que eu usei? Liquidificador. Então o que eu preciso ter no meu material e equipamento? Liquidificador. Ovo, açúcar, óleo, suco e casca de laranja. Então eu tenho que botar tudo isso no meu procedimento. Liquidificador, ovo, açúcar, óleo, suco e casca de laranja. Olha lá. Passar o produto da mistura do liquidificador para uma tigela. O que eu preciso ter? Uma tigela. Misturar os ingredientes na tigela com auxílio de uma colher de pau ou semelhante. Vou botar aqui colher de pau. Então, colocar a mistura da tigela em forma untada. Então, assim, eu preciso ter a forma untada. Beleza. Aí eu vou lá, vou botar tudo. Forno. Aqui diz que no meu procedimento que eu coloco no forno a 250 graus durante 30 minutos. Ou seja, eu posso colocar que eu preciso de um forno que chegue a 250 graus e eu preciso também de um termômetro. Como é que eu vou marcar 30 minutos? Como é que eu preciso de um forno que chegue a 250 graus e um cronômetro, né? Ou relógio. Como eu vou marcar 30 minutos, né? Poderia colocar aqui também, que eu não coloquei, um termômetro para conferir se está 250 graus, né? Depois de fazer isso tudo, os meus materiais, agora eu vou para minhas siglas. E diga, por que você faz a sigla depois dos materiais? É lógico, é a mesma coisa. Eu vou ler o meu POP, depois de eu ler o meu POP todo, eu vou ver as siglas que eu usei. E eu vou colocando qual é o significado de cada sigla. Definição. Por que eu deixo a definição para o final? Mesma coisa. Eu vou ler o meu POP, vou ver se tem algum tipo de palavra que tenha duplo significado, ou palavra que não tenha ficado clara naquele contexto que ela está sendo usada, o que é para fazer. Então eu vou ler o meu POP e eu vou definindo. Então misturar. No meu POP é juntar um ou mais ingredientes. Então aquilo é uma mistura. Então neste POP já está definido. Tá? E eu vou fazendo a minha definição. Depois da minha definição pronta, aí agora eu vou para o meu sumário. Então vamos lá, depois nós vamos no sumário. Sumário é a parte mais rápida, tá bom? Eu vou clicar lá no sumário, vou em referências e insiro o sumário. E o meu sumário ele já está pronto. Porque toda vez que eu insiro colocando o título, o Word ele entende, né, que aquela palavra ali, igual tá responsabilidade, definição, a própria palavra sumário, objetivo, ela é um título. E o próprio Word ele já cria esse sumário para mim, tá? E toda vez que o sumário estiver pronto, você alterar alguma coisa no seu POP, você vai clicar nele e você vai atualizar sumário. Aí você atualiza lá as páginas e tudo mais, tá? E ele atualiza tudo automático. Você não precisa ficar contando, a própria paginação ela é automática, o sumário ele é automático. É só você saber configurar o Word. Olha como é que o POP ele tá bonito, assim. Você tirando o zoom, né? É legal que você vê a organização do POP, vê como é que ele está bem distribuído, vê como é que ele está agradável ali, ele está convidativo a ler. Porque você não pode fazer um POP que ninguém queira ler. O POP é para a pessoa realmente ler. Então esse teu POP ele tem que estar convidativo, ele tem que estar harmonizado, sabe? Ele não precisa estar tudo entulhado, as informações ali socadas na folha, porque isso desestimula a leitura. Então assim, quanto menos texto você usar, melhor. POP você não pode ter nenhum tipo de ilustração no POP, tá? Só nos anexos, ou seja, nos anexos vai tabela, foto,
qualquer tipo de quadro, qualquer tipo de ilustração, fluxograma. Pop é só texto. Então, assim, você vê que o pop ele fica organizado, ele fica bem arranjado, ele fica explicativo. Então, acredito eu que se você pegar esse pop e der para qualquer pessoa fazer um bolo de laranja, ela dificilmente vai errar porque ele está muito bem descrito, sabe? Até a parte dos materiais, não só os ingredientes, até os materiais que a pessoa vai usar. Então, todo mundo vai começar a fazer um pop normalmente pelos seus materiais. Você todo pop que você chegar, lógico, você vai primeiro ler o pop e entender, depois você separa todos os materiais e equipamentos que você vai precisar, tá? Porque a ideia do pop é isso, é você poupar trabalho, é dinamizar, é uniformizar. Então você separa todos os seus materiais, todos os seus equipamentos, você vai para a sua bancada, para a sua cozinha, enfim, para o seu espaço de execução, para o seu campo de aplicação. E você, depois que você tem todos os materiais separados e você inicia o procedimento, você não para. Tem também uma dica muito legal, é você colocar o seu procedimento, você numerar passo a passo, que fica legal, fica organizado também, pessoal. Passo 1, passo 2, passo 3. Não é legal você pegar, encher de texto, tipo bater no liquidificador e passar, não. Cada ato numa linha, porque assim, quanto menos você escrever, melhor. Pode perceber quando a gente junta, bater no liquidificador os ovos e não sei o que, passar o produto, acrescentar, ele vai ficando bagunçado. E a ideia do pop não é ficar bagunçado. O pop ele tem que estar claro, explicativo e convidativo. Tá bom?